Fala, meus outros eus, vamos dar continuidade ao capítulo 2 do livro Deixar Ir, do Dr. David Hawkins, certo? Já coloquei o prefácio, né, as outras partes nos outros vídeos, então se você está chegando agora, é importante que você comece do começo, né, para entender. Antes de iniciar, quero agradecer o teu like, ele ajuda a divulgar o canal, ajuda que essa informação chegue a outras pessoas que estão precisando. E também pedir para que você se inscreva aqui para acompanhar não só esse livro, né, mas como as outras informações que eu coloco no canal. São sempre voltadas para a iluminação, terapia, autoconhecimento, como melhorar, como manifestar, né, a gente fala também sobre lei da atração e etc. Tá? Então eu vou dar continuidade aqui. E depois, no final, eu vou fazer as minhas considerações, certo? Estresse é o resultado da pressão acumulada dos nossos sentimentos reprimidos e suprimidos. A pressão busca alívio, então os eventos externos apenas ativam o que temos deixado guardado, tanto consciente quanto inconscientemente. A energia dos nossos sentimentos bloqueados retorna pelo nosso sistema nervoso autônomo e causa mudanças patológicas que levam ao adoecimento. Um sentimento negativo provoca perda instantânea de 50% de força dos músculos e reduz a nossa visão, tanto física quanto mental. Estresse é a nossa reação emocional para um fator ou estímulo precipitado. Estresse é determinado pelo nosso sistema de crenças e pelas pressões emocionais associadas. Não é o estímulo externo, então, que o causa, mas nosso grau de reatividade. Quanto mais rendidos estamos, menos propensos estamos ao estresse. O dano causado pelo estresse é meramente o resultado das nossas próprias ações. A afetividade de deixar ir e a redução das respostas do corpo ao estresse são demonstradas em estudos científicos. Veja no capítulo 14. Muitos programas de redução de estresse oferecidos hoje em dia perdem o ponto essencial. Eles tentam aliviar os efeitos pós-estresse em vez de resolver a causa em si, ou concentram-se em eventos externos. É como tentar reduzir a febre sem corrigir a infecção. Por exemplo, tensão muscular é a consequência de ansiedade, medo, raiva e culpa. Um curso com técnicas de relaxamento muscular vai trazer benefícios muito limitados. Seria muito mais efetivo, em vez disso, remover a origem da tensão subjacente, que são sentimentos reprimidos e suprimidos de raiva, medo, culpa ou outros sentimentos negativos. Eventos da vida e emoções. A mente racional prefere manter as causas verdadeiras das emoções longe da consciência e utiliza o mecanismo de projeção para fazer isso. Ela culpa eventos ou outras pessoas por causar um sentimento e vê a si mesma como uma vítima inocente desamparada das causas externas. Eles me deixaram bravos. Eles me chatearam. Isso me assustou. Os eventos do mundo são a causa da minha ansiedade. Na verdade, é exatamente o oposto. Os sentimentos suprimidos e reprimidos buscam uma saída e utilizam os eventos como gatilhos e desculpas para respirar. Nós somos como panelas de pressão prontas para lançar o vapor quando a oportunidade aparecer. Nossos gatilhos estão programados e prontos para o disparo. Na psiquiatria, esse mecanismo é chamado de deslocamento. Por estarmos com raiva, os eventos nos fazem sentir raiva. Se pela rendição constante deixamos ir o bloco reprimido de raiva, será muito difícil e, de fato, até mesmo impossível para qualquer um, em qualquer situação, nos deixar bravos. Portanto, o mesmo acontece com todos os outros sentimentos negativos, uma vez que são rendidos. Devido à condição da nossa sociedade, as pessoas até mesmo suprimem e reprimem seus sentimentos positivos. Amor suprimido resulta em coração partido e ataque cardíaco. Amor suprimido reaparece com uma adoração excessiva de animais e várias formas de idolatria. Amor verdadeiro é livre de medo e caracterizado pelo desapego. Medo de perder energiza o apego e a possessão. Por exemplo,
O homem que é inseguro sobre sua namorada é muito ciumento. Quando a pressão dos sentimentos suprimidos e reprimidos excedem a tolerância máxima do indivíduo, a mente vai criar um evento fora para se desafogar e deslocar. Portanto, a pessoa com muita tristeza reprimida vai inconscientemente criar eventos tristes na vida dela. A pessoa com muito medo ativa experiências assustadoras. A pessoa raivosa cerca-se por circunstâncias enfurecedoras. E a pessoa orgulhosa é insultada com frequência. Como Jesus Cristo perguntou: por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não sente a viga que está em seu próprio olho? Mateus 7,3. Todos os grandes mestres apontam-nos para dentro. Tudo no universo emite uma vibração. Quanto maior for, mais poder ela tem. Emoções também, porque são energia, emitem vibrações. Essas vibrações emocionais impactam o campo de energia e revelam efeitos que podem ser vistos, sentidos e medidos. Imagens em movimento usando a fotografia Kirlian, assim como as feitas pela doutora Thelma Moss, mostram flutuações rápidas na cor e no tamanho do campo energético com a mudança de emoções. O campo energético foi chamado tradicionalmente de aura e pode ser visto por pessoas que nasceram com a habilidade de ver vibrações dessa frequência ou aprenderam essa atividade. A aura muda de cor e tamanho com as emoções. O teste muscular também mostra as mudanças de energia que acompanham as emoções, conforme os músculos do nosso corpo respondem instantaneamente aos estímulos positivos e negativos. Portanto, nosso estado emocional básico transmite-se para o universo. A mente não tem dimensão ou tamanho e não é limitada pelo espaço. Portanto, transmite seu estado básico através de energias vibracionais sobre uma distância ilimitada. Isso significa que estamos rotineiramente e sem querer afetando os outros pelo nosso estado emocional e pensamentos. Padrões emocionais e suas formas de pensamentos associadas, por exemplo, podem ser pegos e recebidos constantemente por médiums a uma grande distância. Isso pode ser demonstrado experiencialmente, e sua base científica tem sido assunto de grande interesse na física quântica avançada. As emoções emitem um campo de energia vibracional, por isso afetam e determinam as pessoas que estão em nossas vidas. Os eventos da vida são influenciados pelas nossas emoções suprimidas e reprimidas no nível da matéria. Assim, raiva atrai pensamentos raivosos. A regra básica do universo físico é que semelhante atrai semelhante. Similarmente, amor promove amor. Então, a pessoa que deixou ir um monte de negatividades internas está cercada de pensamentos amorosos, eventos amorosos, pessoas amorosas e animais amorosos. Esse fenômeno explica muitas citações das escrituras e provérbios comuns que têm intrigado o intelecto, como o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre, e aqueles que querem, têm. Regra geral, portanto, as pessoas que carregam a consciência da apatia trazem circunstância de pobreza para a sua vida, e aquelas com uma consciência próspera trazem abundância em suas vidas, visto que todas as coisas estão conectadas em campos energéticos vibracionais. Nosso estado emocional principal é captado e reagido por todas as formas de vida que nos rodeiam. Já é bem conhecido que os animais conseguem perceber o estado emocional básico de uma pessoa. Existem experimentos que demonstram que até mesmo o crescimento das bactérias é afetado pelas reações humanas e que as plantas registram reações tangíveis ao nosso estado emocional. O mecanismo de deixar ir. Deixar ir envolve estar consciente de um sentimento, deixá-lo vir à tona, permanecer com ele e deixá-lo seguir seu curso sem querer torná-lo diferente ou fazer qualquer coisa sobre ele. Significa simplesmente deixar o sentimento estar presente e focar em deixar sair a energia por trás dele. O primeiro passo é permitir que você tenha esse sentimento sem resisti-lo, expeli-lo, temê-lo, condená-lo ou moralizá-lo. Significa deixar o julgamento de lado e ver que é apenas um sentimento. A técnica é estar com o sentimento e render todos os esforços para modificá-lo de qualquer forma. Deixar ir a vontade de resistir ao sentimento.
É essa resistência que mantém o sentimento. Quando você desiste de resistir ou de tentar modificar o sentimento, ele vai mudar para o próximo sentimento e estará acompanhado de uma sensação mais leve. Um sentimento sem resistência vai desaparecer conforme a energia por trás dele se dissipa. Conforme inicia o processo, você vai perceber que sente medo e culpa de ter sentimentos. Haverá uma resistência aos sentimentos no geral. Para deixá-los vir à tona, é mais fácil desapegar da reação de ter esses sentimentos em primeiro lugar. O medo, do próprio medo por si só, é um excelente exemplo. Deixar ir o medo ou a culpa que você tem sobre o sentimento primeiro e depois lidar com o sentimento em si. Quando deixar ir, ignore todos os pensamentos. Foque no sentimento em si, não nos pensamentos. Pensamentos são infinitos, reforçam-se e apenas trazem mais pensamentos. São apenas racionalização da mente para tentar explicar a presença do sentimento. O verdadeiro motivo para o sentimento é a pressão acumulada por trás dele que está o forçando vir à tona no momento. Os pensamentos ou eventos externos são apenas uma desculpa criada pela mente. Conforme vamos nos familiarizando com o deixar ir, notamos que todos os sentimentos negativos estão associados com o nosso medo básico relacionado à sobrevivência. E todos os sentimentos são apenas programações de sobrevivência que a mente acredita serem necessários. A técnica de deixar ir desfaz essas programações progressivamente. Nesse processo, o motivo por baixo desses sentimentos torna-se cada vez mais aparente. Render-se significa não ter mais fortes emoções sobre as coisas. Está tudo bem se isso acontecer, e está tudo bem se não acontecer. Quando estamos livres, desapegamos. Podemos apreciar uma coisa, mas não precisamos dela para a nossa felicidade. A dependência de qualquer coisa ou qualquer pessoa fora de nós mesmos diminui pouco a pouco. Esses princípios estão de acordo com os ensinamentos básicos passados por Buda de evitar apegar-se aos fenômenos mundanos, assim como os ensinamentos básicos de Jesus Cristo, de estar no mundo, mas não fazer parte dele. Às vezes, rendemos um sentimento e percebemos que ele retorna ou continua. Isso acontece porque ainda existe mais a ser rendido. Acumulamos esses sentimentos em toda a nossa vida e pode ter bastante energia no inconsciente que ainda precisa vir à tona e ser reconhecida. Quando a rendição ocorre, há uma sensação imediata de leveza e felicidade. É quase como se sentir chapado. Por deixar ir continuamente, é possível permanecer nesse estado de liberdade. Sentimentos vêm e vão, e eventualmente você se dá conta de que não são os sentimentos, mas que o seu verdadeiro você está apenas os testemunhando. Você para de se identificar com eles. O você que está observando consciente do que acontece sempre se mantém o mesmo. Conforme se torna cada vez mais consciente da testemunha interior imutável, você começa a se identificar com esse nível de consciência. Você se torna progressivamente a testemunha base em vez do experimentador dos fenômenos. Fica cada vez mais próximo do eu real e começa a ver que foi enganado pelos sentimentos o tempo todo. Você achava que era uma vítima de seus sentimentos. Agora, vê que eles não são a verdade sobre você. São apenas criados pelo ego, o coletor do programa que a mente acreditou erroneamente ser necessário para sobreviver. O resultado de deixar ir é enganosamente rápido e sutil, mas os efeitos são muito poderosos. Frequentemente deixamos ir, mas achamos que não deixamos. Serão os nossos amigos que nos mostrarão que mudamos. O motivo para esse fenômeno é que quando algo está completamente entregue, ele desaparece da consciência. Agora, como nunca pensamos sobre isso, não percebemos que desapareceu. Esse é um fenômeno comum entre as pessoas que estão crescendo em consciência. Nós não percebemos todo o carvão que já tiramos com a pá. Estamos sempre olhando para a pá que seguramos agora. Não percebemos como a pilha de carvão já diminuiu. Frequentemente, nossos amigos e familiares são os primeiros a notar. Para acompanhar o progresso, muitas pessoas mantêm um gráfico com seus ganhos. Isso ajuda a superar a resistência que geralmente toma a forma de "isso não está funcionando".
É comum para as pessoas que têm ganhos enormes afirmarem: isso simplesmente não está funcionando. Às vezes temos que nos lembrar do que éramos antes de iniciarmos o processo. Resistência de deixar ir. Deixar ir sentimentos negativos é a desconstrução do ego, que será resistente em cada passo. Isso pode resultar em ceticismo com a técnica, esquecer de deixar ir, um súbito aumento de fuga ou liberar os sentimentos se expressando e agindo. A solução é simplesmente continuar deixando ir os sentimentos que você tem durante todo o processo. Deixe a resistência estar presente, mas não resista à resistência. Você é livre, você não precisa deixar ir. Ninguém está forçando você. Observe o medo por trás da resistência. De que você tem medo em relação a esse processo? Você está disposto a deixar ir? Continue deixando ir cada medo à medida que ele surge, e a resistência se resolverá. Não vamos nos esquecer de que estamos deixando ir todos os programas que nos escravizaram e nos vitimizaram por um longo período. Essas programações nos cegaram para a verdade sobre a nossa verdadeira identidade. O ego está perdendo terreno, ele vai tentar truques e blefe. Uma vez que começamos a deixar ir, seus dias estão contados e sua força está diminuindo. Um dos seus truques é manter-se inconsciente da técnica em si. Por exemplo, ele decide repentinamente que o mecanismo de deixar ir não está funcionando. As coisas continuam sendo as mesmas, é muito confuso e muito difícil de se lembrar e fazer. Isso é um sinal de progresso real. Significa que o ego sabe que temos uma faca que vai nos libertar e ele está perdendo terreno. O ego não é o nosso amigo. Como programa de controle mestre em Tron, ele quer nos manter escravos com suas programações. Deixar ir é uma habilidade natural. Não é algo novo ou estranho. Não é um ensinamento esotérico ou uma ideia de alguém ou um sistema de crenças. Estamos apenas usando a nossa própria natureza interior para sermos mais livres e felizes. Ao deixar ir, não é útil ficar pensando sobre a técnica. É melhor simplesmente apenas fazê-la. Eventualmente será visto que todos os pensamentos são resistências. São imagens que a mente cria para nos impedir de vivenciar o que realmente é. Quando tivermos deixado ir por um tempo e começarmos a experimentar o que realmente está acontecendo, vamos rir de nossos pensamentos. Pensamentos são falsos, crenças absurdas que obscuram a verdade. Perseguir pensamentos pode manter-nos ocupados para sempre. Vamos descobrir um dia que estamos bem onde começamos. Pensamentos são como peixes dourados em uma tigela. O verdadeiro eu é como a água. O verdadeiro eu é o espaço entre o pensamento ou, para ser mais exato, o campo do silêncio consciente por baixo de todos os pensamentos. Nós tivemos a experiência de estar totalmente absorvidos no que estávamos fazendo quando mal percebemos a passagem do tempo. A mente estava bem silenciosa e nós simplesmente fomos fazendo o que estávamos fazendo sem resistências ou esforços. Sentimos-nos felizes, talvez sussurrando para nós mesmos. Funcionando sem estresse. Estávamos bem relaxados apesar de ocupados. De repente nos demos conta de que nunca sequer precisamos de todos esses pensamentos. Pensamentos são como iscas para peixe. Se mordermos, somos pegos. É melhor não morder os pensamentos. Nós não precisamos deles. Dentro de nós, mas fora da nossa consciência, está a verdade, que eu já sei tudo o que preciso saber. Isso acontece automaticamente. Paradoxalmente, a resistência de deixar ir ocorre por causa da efetividade dessa técnica. O que acontece é que continuamos deixando ir quando a vida não está indo muito bem e estamos atormentados por emoções desagradáveis. Quando finalmente rendemos tudo e tudo está bem de novo, paramos de deixar ir. Isso é um erro, porque, por melhor que estejamos, geralmente há mais do que isso. Tire proveito dos estados mais elevados e do momento de deixar ir. Continue praticando, porque vai ficar cada vez melhor, o tempo todo. Deixar ir ganha certo espaço. É fácil continuar fazendo depois que se começa. Quanto melhor nos sentimos,
mais fácil é deixar ir. Esse é um bom momento para investigar e deixar ir algumas coisas, sobras suprimidas e reprimidas, com que não gostaríamos de lidar se estivéssemos tristes. Sempre existe um sentimento para deixar ir e render. Quando nos sentimos bem, as emoções são apenas mais sutis. Às vezes você vai se sentir preso a um sentimento em particular. Apenas deixe ir o sentimento de estar preso. Apenas o deixe estar presente e não resista a ele. Se não desaparecer, você pode deixar ir o sentimento aos poucos. Outro bloqueio que pode acontecer é o medo de que, se deixarmos ir um desejo por alguma coisa, não vamos consegui-la. Muitas vezes é benéfico olhar para algumas crenças comuns e deixá-las ir logo no início, como 1. Nós só merecemos quando trabalhamos duro, lutamos, sacrificamos e nos esforçamos. 2. Sofrer é benéfico e bom para nós. 3. Não ganhamos nada do nada. 4. Coisas que são muito simples não valem muito. Deixar ir algumas dessas barreiras psicológicas para a técnica em si permitirá o desfrute de sua facilidade e a ausência de esforço. Capítulo 3. A anatomia das emoções. Existem inúmeras psicologias complicadas sobre as emoções humanas. Elas envolvem frequentemente consideráveis simbologias e referências à mitologia, sendo baseadas em hipóteses muito debatidas. Como resultado, existem várias escolas de psicoterapia com seus diferentes métodos e objetivos. Simplicidade é uma das marcas registradas da verdade. Então, vamos descrever um simples, viável, testável mapa das emoções, que podem ser verificadas pela experiência subjetiva, bem como por testes objetivos. O objetivo da sobrevivência. Independentemente de qual psicologia é estudada, todas revelam que a meta principal do ser humano, substituindo todas as outras, é sobrevivência. Todo desejo humano busca garantir a sobrevivência pessoal e a dos grupos com que se identifica como família, pessoas amadas e seu país. Humanos temem, acima de tudo, a perca da capacidade de experimentar. Para esse fim, as pessoas estão interessadas na sobrevivência do corpo porque acreditam que são o corpo. Assim sendo, precisam do corpo para vivenciar a própria existência, porque veem a si mesmas como separadas e limitadas. Estão estressadas por seu sentimento de vazio. É comum os humanos olharem para fora de si mesmos a fim de satisfazerem suas necessidades. Isso os leva a se sentirem vulneráveis porque são insuficientes para si mesmo. A mente é, portanto, um mecanismo de sobrevivência, e seu método para isso é principalmente o uso das emoções. Pensamentos são produzidos pelas emoções e, eventualmente, elas se tornam sinônimos de pensamentos. Milhares e até mesmo milhões de pensamentos podem ser substituídos por uma única emoção. Emoções são mais básicas e primitivas do que processos mentais. A razão é a ferramenta que a mente usa para atingir seus fins emocionais. Quando usada pelo intelecto, a emoção básica por trás é geralmente inconsciente ou pelo menos está fora da consciência. Quando a emoção subjacente é esquecida ou ignorada e não vivenciada, as pessoas ficam inconscientes dos motivos de suas ações e desenvolvem todo tipo de racionalizações plausíveis. De fato, elas frequentemente não sabem por que estão fazendo o que estão fazendo. Uma maneira simples de tomar consciência das emoções por trás de qualquer atividade é perguntar "pra quê?". A cada resposta "pra quê?" é questionado novamente até que o sentimento subjacente seja descoberto. Um exemplo seria o seguinte: um homem quer um Cadillac novo. Sua mente lhe dá razão lógica, mas a lógica não explica isso de verdade. Então ele pergunta a si mesmo: para que quer um Cadillac? Bem, ele diz, é para conseguir status, reconhecimento, respeito e status de sucesso perante a sociedade. E novamente, para que eu quero status? Para ter respeito e aprovação dos outros, ele poderá dizer, e para garantir esse respeito. E novamente,
Para que eu quero esse respeito e esta aprovação? Para ter o sentimento de segurança. E novamente, para que eu quero me sentir seguro? Para me sentir feliz. A pergunta continua: para quê? Revela que basicamente há um sentimento de insegurança, infelicidade e falta de realização. Toda atividade ou desejo vai revelar que o objetivo primário é obter certo sentimento. Não existem outros objetivos além de superar o medo e alcançar a felicidade. As emoções estão conectadas com o que acreditamos que irá garantir a nossa sobrevivência e não o que realmente irá. Emoções por si só são, na realidade, a causa do medo primário, que leva as pessoas a buscarem segurança constantemente. A escala das emoções. Para simplificar e dar clareza, vamos utilizar a escala das emoções que correspondem aos níveis de consciência. Uma apresentação completa dos níveis de consciência, sua base científica e aplicações práticas são encontradas no livro Poder versus Força, os determinantes ocultos do comportamento humano, Hawkins, 1995, 2012 e 2019. Resumidamente, tudo emite energia, seja positiva ou negativa. Intuitivamente, nós sabemos a diferença entre uma pessoa positiva, amigável, genuína, considerável, e uma pessoa negativa, gananciosa, enganadora, cheia de ódio. A energia da Madre Teresa era obviamente diferente da energia de Hitler. A energia da maioria das pessoas está entre essas duas. Músicas, lugares, livros, animais, intenções e todo tipo de vida emite uma energia que pode ser calibrada quanto à sua essência e seu grau de verdade. Semelhante atrai semelhante. As diferentes energias constelam em padrões atratores ou níveis de consciência. O mapa da consciência, veja o apêndice A, fornece uma visão linear, logarítmica do terreno energético não linear. Cada nível de consciência ou padrão atrator é calibrado em uma escala logarítmica de força energética variando de 1 a 1000. O nível de iluminação plena, 1000, no topo do mapa, representa o nível mais alto que pode ser atingido no reino humano, que é a energia de Cristo, Buda e Krishna. O nível da vergonha, que está em 20 Hz no fundo, perto da morte, representa que o ser humano mal sobrevive. O nível da coragem, 200 Hz, é o ponto crítico que marca a troca de energia negativa para a energia positiva. É a energia da integridade, verdade e empoderamento e da capacidade de lidar com as coisas. Os níveis de consciência abaixo da coragem são destrutíveis, enquanto os níveis acima suportam a vida. Um simples teste muscular revela a diferença entre estímulos negativos, abaixo de 200 Hz, enfraquecem o músculo instantaneamente, e estímulos positivos, acima de 200 Hz, instantaneamente fortalecem o músculo. O poder verdadeiro fortalece, a força enfraquece. Acima do nível da coragem, as pessoas nos buscam porque lhes damos energia, poder, e temos boa vontade para com elas. Abaixo do nível da coragem, as pessoas nos evitam porque sugamos energia delas, força, e queremos usá-las para as nossas necessidades materiais ou emocionais. Abaixo, delineamos a escala básica, começando das energias mais altas para as mais baixas. Paz, 600 Hz. É vivenciada como perfeição, alegria, leveza e unidade. É um estado de não dualidade, além da separação e do intelecto, como uma paz que ultrapassa todo o entendimento, descrita como iluminação. É rara no reino humano. Alegria ou amor incondicional, 540 Hz. Amor que é incondicional e imutável, independentemente das circunstâncias e ações dos outros. O mundo é iluminado por uma beleza requintada, vista em todas as coisas. A perfeição da criação é autoevidente. Existe uma proximidade com a unidade e o descobrimento do ser, compaixão por todos, paciência, sentimento de estar em união
com os outros e preocupação com suas felicidades. Uma sensação de autorrealização e autossuficiência prevalece. Amor, 500 Hz. Uma maneira de ser que é perdoadora, nutritiva e apoiadora. Ela não procede da mente, em vez disso emana do coração. O amor foca na essência da situação, não nos detalhes. Lida com totalidades, não com particularidades. À medida que a percepção é substituída pela visão, fica imparcial e vê o valor intrínseco e a amabilidade em tudo que existe. Razão, 400 Hz. Esse aspecto diferencia os humanos do mundo animal. Existe a capacidade de ver as coisas de forma abstrata, de conceituar, ser objetivo e tomar decisões rápidas e corretas. Tem grande utilidade para resolver problemas. Ciência, filosofia, medicina e lógica são expressões deste nível. Aceitação, 350 Hz. Essa energia é tranquila, descontraída, harmoniosa, flexível, inclusiva e livre de resistências internas. A vida é boa, você e eu somos bons, eu me sinto conectado, atende a vida nos termos da vida, não há necessidade de culpar os outros ou culpar a vida. Disposição, 310 Hz. Essa energia ajuda a sobrevivência por virtude de uma atitude positiva que acolhe todas as expressões da vida, é amigável, prestativa, quer ajudar e busca servir. Neutralidade, 250 Hz. Esse é um modo da vida confortável, pragmático e relativamente livre de emocionalidades. Está tudo bem de qualquer maneira, é livre de posições rígidas, é sem julgamento e competitividade. Coragem, 200 Hz. Essa energia diz, eu consigo fazer isso. Ela é determinada, empolgada com a vida, produtiva, independente e autoempoderada. Ações efetivas são possíveis. Orgulho, 175 Hz. Meu jeito é o melhor jeito, diz esse nível. Seu foco é conquista, desejo por reconhecimento, ser especial e perfeito, sente-se melhor que e superior aos outros. Raiva, 150 Hz. Essa energia supera a fonte do medo de força, ameaça e ataque. É irritável, explosiva, amarga, volátil e rancorosa. Gosta de ficar quite, como em Eu vou te mostrar só uma coisa. Desejo, 125 Hz. Está sempre buscando ganho, aquisição, prazer e obter algo fora de si mesmo. É insaciável, nunca está satisfeito e anseia. Eu tenho que ter isso, me dê o que eu quero, me dê agora. Medo, 100 Hz. Essa energia vê perigo, que está em todo lugar. É evasiva, defensiva, preocupada com segurança, possessiva com os outros, invejosa, inquieta, ansiosa e vigilante. Tristeza, 75 Hz. Há desamparo, desespero, perda, arrependimento e o sentimento de se ao menos eu tivesse feito. Separação, depressão, tristeza. Ser um perdedor, pesoroso, dizendo eu não consigo seguir em frente. Apatia, 50 Hz. Essa energia é caracterizada por desesperança, se fingir de morto, ser um dreno para os outros, estar imobilizado e ter sentimentos de eu não consigo e quem se importa. Aqui a pobreza é comum. Culpa, 30 Hz. Nesse campo energético, o indivíduo quer punir e ser punido. Leva a autorrejeição, masoquismo, remorso, mal-estar e autossabotagem. É tudo culpa minha. Propensão a acidentes, comportamentos suicidas e projeção de auto-ódio sobre os maus é comum. É a base de muitas doenças psicossomáticas. Vergonha, 20 Hz. Caracterizada por humilhação,
como se cobrisse o rosto por vergonha. É tradicionalmente acompanhada por banimento. É destrutiva para a saúde e leva a crueldade para si e para os outros. No geral, podemos dizer que a parte mais baixa da escala está associada a frequências vibracionais mais baixas. Baixa energia, baixo poder, circunstância de vida mais pobre, relacionamentos pobres, menos abundância, menos amor, saúde física e emocional mais fracas, devido à baixa energética. Tais pessoas necessitadas nos drenam em todos os níveis. Elas tendem a ser evitadas e se veem cercadas de pessoas no mesmo nível, por exemplo, na prisão. Conforme vamos deixar ir os sentimentos negativos, existe um movimento progressivo para subir na escala até a coragem, e além com o aumento da eficácia, sucesso e mais abundância sem esforço. Nós tendemos a procurar essas pessoas. Dizemos que são top. Elas doam energia vital para todas as coisas vivas em torno delas. Animais são atraídos por elas. Têm um talento natural para o cultivo de plantas e influenciam positivamente a vida de todos com que entram em contato. No nível da coragem, os sentimentos negativos não desapareceram, mas agora nós temos energia suficiente para lidar com eles, porque reivindicamos o nosso poder e autoadequação. A forma mais rápida de se mover de baixo para cima é dizer a verdade para nós mesmos e para os outros. Os níveis de energia também são associados tradicionalmente aos centros energéticos do corpo, que algumas vezes são referidos como chakras. Os chakras são os centros energéticos por onde a energia Kundalini tende a fluir, uma vez que é acordada no nível da coragem 200 Hz. Os centros energéticos podem ser medidos por uma variedade de técnicas clínicas e instrumentos eletrônicos sensitivos. No mapa da consciência, calibram como segue: coroa 600 Hz, terceiro olho 525 Hz, garganta 350 Hz, cardíaco 505 Hz, plexo solar 275 Hz, sacral ou baço 275 Hz, base ou raiz 200 Hz. Quando abandonamos sentimentos negativos, a energia nos nossos chakras mais altos aumenta. Por exemplo, em vez de habitualmente desabafarmos o nosso baço, o chakra sacral, segundo chakra, somos agora descritos como todo o coração, quarto chakra, cardíaco. Esse sistema energético impacta diretamente no corpo físico. A energia em cada chakra flui através de canais chamados meridianos para todo o corpo energético, que é como uma planta do corpo físico. Cada meridiano é associado a um órgão em particular, e cada órgão está associado a uma emoção em particular. Uma emoção negativa desequilibra a energia do seu meridiano e órgão associado. Por exemplo, depressão, desespero e melancolia se associam ao meridiano do fígado, então essas emoções tendem a interferir nas funções do fígado. Todo sentimento negativo prejudica um órgão do corpo. Conforme os anos vão passando, esses órgãos começam a adoecer e eventualmente param de funcionar. Quanto mais baixo nosso estado emocional, mais negativamente influenciamos não apenas nossas vidas, mas também as vidas em nossa volta. Quanto maior o nível emocional de evolução, mais positiva a nossa vida se torna em todos os níveis, e nós sustentamos toda a vida em nossa volta. Conforme sentimentos negativos são reconhecidos e rendidos, ficamos mais livres e subimos na escala, eventualmente vivenciando predominantemente sentimentos positivos. Todas as emoções baixas são limitações e cegam-nos da realidade do nosso verdadeiro eu conforme nos rendemos e chegamos perto do topo da escala. Um novo tipo de experiência começa a acontecer. Bem no topo da escala ocorrem a compreensão do verdadeiro eu e os níveis variáveis de iluminação. A principal importância disso é notar que, conforme vamos subindo e sendo mais livres, acontece que o mundo chama a consciência espiritual, intuição e crescimento da consciência. Essa é a experiência comum de todas as pessoas que renderam seus sentimentos negativos.
elas se tornam cada vez mais conscientes, o que é impossível de ver ou vivenciar nos níveis mais baixos de consciência. Tornam-se auto-evidente e incrivelmente óbvio nos níveis mais elevados.